Olá. Uma das grandes dificuldades nas academias é falar de pessoas. E quando a gente fala de pessoas, o primeiro ponto que vem à cabeça é falar de treinamento. Nos últimos anos, o que a gente vem muito escutando dos gestores, dos proprietários de academia, é da necessidade, do entendimento da necessidade de se fazer treinamento. Óbvio, nós concordamos com isso. A importância do treinamento é gigantesca para que você tenha os profissionais cada vez mais dentro da linguagem da sua empresa para atender os clientes que lá estão. Mas antes do treinamento, tem uma coisa que é absolutamente importante, né? É dentro do modelo de gestão, o recrutamento e a seleção. É isso que vai determinar se você vai treinar bem uma equipe ou não. Não adianta simplesmente você treinar alguém que não foi exatamente bem recrutado ou bem selecionado para aquela função. Então hoje, no programa, nós vamos tratar do assunto recrutamento e seleção com a professora Cris Santos. A professora Cris Santos, ela é educadora física, tem especialização em fisiologia, tem um MBA na área de gestão de pessoas pela FMU, é coaching e é palestrante nos principais eventos do Brasil. Cris, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção, né? O que é qual é o grande desafio que as academias têm, que os gestores têm para escolher a pessoa certa? Como é que a gente começa a pensar nisso? Bom, primeira coisa, né, que eu sempre sugiro para as pessoas é que elas tenham uma descrição desse cargo. Então, que cargo elas pretendem ter e que tipo de perfil comportamental ou de perfil de pessoa que ela deseja ter na empresa dela. Recrutar, são duas fases, vamos dizer assim. O recrutamento é uma fase e a seleção é outra. Recrutar é você trazer pessoas de fora da sua empresa ou mesmo dentro dela, que aí são situações diferentes, né, para um cargo que esteja aberto, vamos dizer assim. Sempre em mercado de academia, como a gente trabalha muito com atendimento, então eu costumo dizer que ideal seria que as pessoas entendessem que atender as pessoas não significa necessariamente impor um tipo de comportamento. Então, seria legal que você, ao recrutar uma pessoa, recrutasse pessoas de diferentes perfis para atender uma diferente demanda. Então, por exemplo, eu quero um professor de musculação. Qual é o período que esse professor vai trabalhar? Qual é o número de pessoas que ele precisa atender? Que tipo de agilidade ele precisa ter, então, dentro de um perfil de comportamento que seria adequado? Que tipo de formação que você quer? Pode ser o estagiário, pode ser o professor formado, pode ser o pós-graduado, enfim, né? Que tipo de perfil? E aí lançar essa vaga. O recrutamento, quanto mais atrativa a vaga for, mais candidatos você atrai para esse recrutamento, que é o pré-seleção. Porque as pessoas confundem um pouco, quando se fala recrutamento e seleção, todo mundo junta tudo, né? Então eu recruto e seleciono. Não, você recruta primeiro e a seleção é após. O recrutamento, ele pode começar através de um currículo. Então, por exemplo, o currículo é o melhor dos mundos, né? A gente até estava é a perfeição do ser, né? Todo mundo é perfeito. Né? Impressionante isso, né? A gente depois tem que avaliar e averiguar se todas aquelas informações são verdadeiras, né? Mas, assim, a primeira fase do processo seletivo é o recrutamento. Então, recrutar é buscar pessoas no mercado, se não fora, dentro da academia. E tornar esse recrutamento atrativo para você atrair candidatos para a vaga. Eu sempre digo que hoje o meu principal ativo são pessoas, né? Então eu tenho um banco de currículo imenso, porque eu faço recolocação profissional, eu recruto essas pessoas, às vezes eu faço até triagem de pessoas sem ter necessidade, né? Só para... Como o nosso mercado ele gira muito, ele é muito ativo, vamos dizer assim, tanto no turnover, né? Em todas as áreas, né? Eu vivo... atendendo pessoas que, pelo amor de Deus, preciso de consultor de venda. E eu falo, gente, não me fala isso, eu vou chorar. Né? Porque não é que não tem, é que as pessoas também são um pouco desqualificadas, não são necessariamente da área de educação física, não entendem a necessidade que é atender bem o cliente de atividade física, enfim, de academia, né? Então, recrutar é uma coisa e selecionar é outra. A seleção, ela é mais qualitativa. Então, o recrutamento ele seria mais quantitativo, né? Então, quanto mais possibilidades eu tiver, maiores são as minhas possibilidades ou chances de achar alguém. E na seleção, assim, eu qualifico, eu filtro essas pessoas. Quando, por exemplo, a academia é muito grande, então eu procuro fazer um recrutamento grande. Então, eu já cheguei a recrutar por uma semana
para 5 unidades de uma mesma empresa, né, que 5 unidades, mais de 300 currículos chegaram para a gente, desses 180 a gente filtrou, e desses 80 nós chamamos, dos quais 35 apareceram, mais ou menos, que é normalmente isso que acontece mesmo. Exatamente. Para a gente ter 10 pessoas. Você falou uma coisa que eu considero super importante, né? E é uma coisa que a gente vive o tempo inteiro, né? Trabalhando com as academias, todo mundo está sempre precisando de alguém. Né? E uma das práticas que a gente, enfim, tem como um serviço de consultoria, de ajuda na gestão do processo, é orientar as pessoas a constantemente fazerem seleção. Né? Eu acho que uma academia, né, como o ativo realmente são as pessoas, somos prestadores de serviço, obviamente a gente tem que ter uma equipe preparada e pronta. Sim. A partir do momento, o que eu vejo na prática? A partir do momento que aquela academia perde um profissional, de qualquer área, hein? De qualquer área, aí ela fala, bom, preciso abrir o recrutamento e preciso fazer uma seleção. Então ela vai começar a pensar em recrutamento e em seleção quando ela já perdeu o talento que ela tinha. Sim. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Eu acho que recrutamento e seleção para uma academia, ela é uma atitude frequente. Né? A gente instituiu isso em vários clientes, um modelo de que eu tenho que ter um programa de recrutamento e seleção mensal, sempre tem que ter. Verdade. Então a gente tem que estar o tempo inteiro, por mais que você não esteja precisando. Você está precisando? Não estou precisando, mas eu tenho um banco de profissionais que eu já entrevistei, que eu já tenho, já está dentro de todo o perfil, né? Pronto para, caso haja necessidade, ser contratado. Pode ser que você perca esse talento, porque se você não está precisando agora, outra empresa vai o contratar, óbvio, sim, normal, lógico. Mas se você tiver um banco de profissionais, a chance de você ficar na mão é muito menor, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Os gestores, né, nas empresas que eu atuo, né, eu sempre dou a dica para os gestores, para todos os gestores de todas as áreas. O dono, o diretor, o gerente, o coordenador, que eles façam seleção, eles entrevistem pelo menos 2 pessoas por cargo existente na academia por semana. Entendi. Vai buscar a gente. Ótimo. Sabe, porque assim, de verdade, eu acho que a gente fica muito refém de material humano. Yeah. Entende? Hoje né, todo mundo sabe dos números da academia, você não sabe, né, mas os números das academias aqui no Brasil. O Brasil é o segundo país em número de academia. A gente tem, lá na Zona Leste, um exemplo. Eu te falo, tem um dono de uma academia que tem 5 unidades num quadrilátero de 2 quilômetros entre cada unidade. Então eles são tecnicamente concorrentes entre si. Sim. Porque então cada gestor são obrigados a ter material humano. Porque a gente sabe também, né, que o professor de educação física que dá aula, vamos dizer assim, na ginástica principalmente, a gente tem alguns deslizes comportamentais nessa área. O pessoal fala, não vou dar aula, ou liga em cima da hora para não dar aula, e o coordenador fica que nem doido procurando um professor para substituir, não tem. E eu acho que também o mercado de academia está um pouco mais atento com a qualidade do recrutamento e seleção em função de não ficar refém das pessoas, né? Que por conta de ter muita opção, vamos dizer assim, o professor hoje, tecnicamente, ele pode escolher, porque em recrutamento também a gente fala em oferta e procura de mercado, sim, né? Então, quando tem uma oferta maior, as pessoas se dão o direito de escolher onde elas querem trabalhar. E quando tem uma procura maior, elas são concorrentes entre si. Exatamente. Entendeu? E a gente hoje tem uma oferta porque nós temos uma qualidade profissional ruim. Eu falo isso com todo respeito e com toda propriedade também, porque eu não falo só para o mercado de academia, né? Eu também falo para outros mercados e é um comum. As pessoas hoje estão pouco qualificadas, elas ainda esperam só que a formação dê a elas a qualidade profissional que elas precisam, e não é assim que funciona, né? O mercado é volátil, hoje em dia a qualificação eu acho isso que você falou, eu acho perfeito, porque quando a gente trata a carreira do profissional, seja em qualquer área, vamos trazer para a educação física especificamente, claro, o profissional ele está acostumado a terceirizar a sua formação. Isso é uma coisa que vem de um histórico, né? Isso é uma coisa que vem de um histórico. E, historicamente, as pessoas entravam nas empresas e como estagiário, né, o office boy, aí ia ser assistente administrativo, aí para seguir e o cara ficava 40 anos na mesma empresa. Lugar. Isso não existe mais. Não. Então ou seja, o funcionário, o empregado, colocava a responsabilidade da sua competência ou das suas competências ou da preparação dessas competências na empresa que ele trabalhava. Sim. Isso não existe mais. Isso mudou absolutamente. Sim. Hoje, o profissional ele precisa ser...
eu acredito numa coisa, eu acho que na minha empresa ou em qualquer empresa que a gente ajude a trabalhar, que a gente desenvolva o trabalho de consultoria, a gente diz o seguinte, vale a pena investir em qual profissional? Vale a pena investir no profissional que já investe nele. Em si próprio, sem Porque dúvida. se ele não investe nele, eu acho que a empresa não tem que investir. Então, essa característica de desenvolvimento de competência, né, ele tem que partir da pessoa hoje. É óbvio que isso é uma mudança cultural, uma mudança, e aí eu concordo com você sim, que a gente tem hoje uma mão de obra que não está adequadamente classificada. Por quê? Porque muitos estão passivos a esse processo. Eles não estão se preparando por conta própria, porque as empresas hoje elas não conseguem mais assumir essa responsabilidade da formação e da capacitação deles. As grandes academias, as grandes redes, algumas até de médio porte, podem oferecer uma palestra, um treinamento, mas assim, o profissional não pode esperar que somente a capacitação oferecida pela empresa que ele trabalhe seja responsável pelas suas competências. Não, sem dúvida nenhuma. Assim, eu costumo dizer que eu recruto pessoas, normalmente assim, né? Muita gente me pergunta em recrutamento e seleção, como é que se faz um currículo? Esse é um tema... Né, um tema legal, assim, todo mundo me pergunta, fala, Cris, como que eu monto o currículo? Normalmente, eu falo assim, olha gente, depende do cargo que você quer, você está se candidatando a. Né? Porque quando eu filtro o currículo, a primeira coisa que eu vou é não só na qualificação profissional, mas eu vou no que a área de interesse da pessoa. Então, qual é a sua área de interesse? Eu pego muito, recentemente, essa semana, aliás, eu entrevistei 3 profissionais candidatos à gestão. Todos eles já são profissionais de educação física formados, já atuaram na área de venda e atuaram como professores e hoje querem ser gestores de área comercial, só venda. 3, coincidentemente, essa semana, com uns 30 e poucos anos, 2 meninas e um menino. E eu falei assim, quando eu chamei, né, para a entrevista, né, porque como eu também atuo com recolocação profissional, eu acabo chamando individualmente, eu já fico com eles no meu banco, né, de pessoas, porque um cliente me pede, eu falo, tá aqui, né. E aí eu perguntei, eu falei, mas por que isso? Ela falou, olha, porque eu percebi que a venda é o coração, vamos dizer assim, né? É o que produz saúde financeira para o negócio. E eu tenho competência técnica, porque eu sou formada em educação física, eu conheço o que eu estou vendendo profundamente. Tenho consciência, né? Conhecimento administrativo, porque já fui vendedora, já atuei no balcão. Então eu vi nisso uma grande possibilidade de carreira. Eu falei, pô, legal isso. Sim. Então, na construção do currículo, essas 3 pessoas especificamente me chamaram a atenção. Fiquei até bem curiosa, porque eu falei, como que vocês colocam aqui, né, que você quer a área de venda? Porque eu não vejo isso hoje. Sabe? Eu não vejo hoje o profissional que é formado da área técnica, né, se interessar pela área de venda. E isso, eu vou te falar assim, viu, Fábio, é uma área que se o profissional tiver antenado mesmo, em querer evoluir profissionalmente falando, ele conquista grandes espaços com bastante rendimento, um rendimento bacana, viu? Não, acredito muito nisso. Em 97 a gente teve a primeira experiência, eu costumo dizer que é um erro experiência. Hoje vários clientes perguntam o seguinte, não é legal a gente pegar os profissionais de educação física e trabalhar eles para eles serem os vendedores da academia? É uma pergunta comum, né? E aí a gente fala assim, bom, como eu já fiz isso e já errei com isso, e errei por quê? Porque você traz para a recepção profissionais da educação física que, obviamente, na hora de vender, a partir do momento que eles se preparam para isso, eles vendem muito bem. Por quê? Porque eles falam com conhecimento de causa, eles conhecem o produto muito bem. Só que é o seguinte, ele está lá por uma fase, porque na verdade ele quer ir para a sala de musculação. Aí o que acontece? Você vai ter um turnover absurdo dentro do teu quadro de vendedores. Então não vai funcionar, porque você precisa ter... O ideal é que você entenda que o melhor para você é ter uma equipe de vendas com experiência, com bagagem. E hoje, ninguém fala assim, quando decide a sua profissão, o que você quer ser quando crescer? Consultor de venda de academia. Não é. Normalmente isso é um bico. Então a gente tem que saber administrar, captar esse funcionário, essa pessoa que vem para ser um consultor, um vendedor, e de repente alguns que realmente vão passar por uma fase só da vida e vão construir uma outra carreira, mas eu vejo hoje muita gente que entra como um bico, e que gosta do negócio e acaba
se apaixonando e acaba ganhando dinheiro. Ganha dinheiro. E fala assim, opa, eu não vou na minha outra profissão ganhar tanto quanto. E se desenvolve, ganha competências, fica absolutamente bom naquilo, né? Fica craque no desempenho. E não sai mais. Eu conheço gente que está há 20 anos fazendo isso e está feliz. Comprou sua casa, tem seu carro, viaja todo ano. Como consultor de venda. Como consultor de venda. Sim. Profissionais absolutamente felizes e realizados nessa área. Então, agora, é óbvio, também tem os profissionais de educação física que querem, né? O personal. Mas, enfim, eu queria fazer uma pergunta para você que eu acho que é bastante importante. Assim, quais são os erros mais comuns no processo aí de recrutamento e seleção? Ai, meu Deus, vamos lá. Ó, eu acho que, assim, o principal, tá? É você recrutar a sua imagem e semelhança. Que é assim, eu vejo nas academias uma tendência dos gestores que recrutarem pessoas que têm uma afinidade de personalidade, de comportamento como a deles. Eu não vou dizer nem que seja intencional, tá? Porque eu acho que recrutar, selecionar, é um processo de recursos humanos, de gestão de pessoas, em tese novo no nosso mercado, que está sendo, vamos dizer assim, estamos com os holofotes em cima da gestão de pessoas. Sim, tá? Exatamente. Mas, assim, eu acho que ainda tem muito chão para se profissionalizar o processo como um todo. Então, acho que as pessoas fazem isso por uma tendência natural, né? Como você vai conhecer alguém numa festa ou em algum lugar, você, por empatia, você se relaciona melhor com alguém que tem uma visão de mundo igual ou semelhante à sua, porque o conflito é menor. Então, eu acho que esse é um erro grande. Em termos estratégicos, em termos de estratégia de ação da empresa. As pessoas, quando elas ficam muito parecidas, muito próximas, a empresa ela produz poucos resultados ou menos resultados, né, ou menores resultados do que poderia, porque a gente atende um público muito diversificado. Então, eu tenho que ter profissionais que tenham preparo para atender pessoas de um determinado perfil, de outro determinado perfil, de outro, né? E para isso seria interessante que os gestores, então, fizessem um recrutamento, uma seleção, atentando para esse tipo de ação, vamos dizer assim, de não contratar por imagem e semelhança. A gestão, às vezes, é muito personalizada, né? Eu acho. Ela é personalista no processo. Isso é um erro grave, né? Porque você quer que ele combine com você e, às vezes, não com a empresa. Até aquela frase do Einstein que a gente falou até há pouco tempo, que não dá para você esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Né? E você contratar uma pessoa que é parecida com você, vocês dois não vão se complementar. Embora eu vou te falar uma coisa também, tá, Fábio? Sinceramente, eu sou daquelas pessoas que eu adoro as diferenças para que eu entendo que isso são complementares. Sim. Mas para isso também tem que ter bastante maturidade, inteligência emocional de quem está gerindo, que está sendo contratado, do dono, e que eu não vejo muito essa congruência emocional, vamos dizer assim. Não, concordo plenamente com você. Entendeu? Eu não vejo isso acontecer. É a maturidade no processo de gestão. Né? Ou seja, as pessoas, para fazerem uma gestão profissional, elas precisam saber lidar com as diferenças. E saber lidar com a diferença, você tem que ter um controle da vaidade, um controle do ego, né? E uma inteligência emocional para respeitar o outro. E você sabe que eu tenho a felicidade de ter encontrando pessoas bacanas, assim, donos de academia, que estão me dando uma luz no fim do túnel. Falam, que legal, tá valendo a pena. Tem muita gente boa. Tem muita gente bacana, assim, sabe? Eu acho que... E também, eu acho que tem uma demanda aí, né? As pessoas estão reconhecendo que Henry Ford falava que quando ele reclamava que toda vez que ele pedia um par de braço tinha que vir alguém junto, né? E hoje não. Hoje a gente quer essa pessoa que ela venha também, né? Com o par de braço, inclusive. Sem dúvida. Não é? Então, eu acho que essa tendência de administração, de recursos humanos, que hoje os donos de academia eles estão atentos porque o cliente está muito atento. O cliente hoje ele pode escolher onde ele quer ser atendido, onde que ele vai investir o tempo e o dinheiro dele. Exatamente. Né? Então, nós estamos falando de um recurso humano, especificamente, sem aquele chavão de que diferencial competitivo são pessoas. É uma verdade, isso não é um chavão. Isso, no nosso mercado, é fundamental. Então, quando você recruta e seleciona pessoas que tenham perfis que podem ser complementares e há um gestor que faz essa ligação estratégica entre as pessoas, por isso que se chama gestão de pessoas e não recursos humanos apenas, né? A empresa tende a evoluir. Evoluir na sua operação, evoluir nas estratégias de negócio, evoluir nos seus processos. Atrás de todo processo tem gente. Sempre, né? Da infraestrutura e
dos processos. Exatamente. Né? São os 3 então, pilares. Então, né? Assim, o erro mais crasso, na minha opinião, é o gestor contratar por imagem e semelhança. E eu acho um risco também. Né? E tem uma outra questão também que eu acho que é bem engraçada em recrutamento e seleção, são as pessoas contratarem as pessoas pela imagem só. Né? A gente, no mercado de academia hoje, a gente tem percebido que a grande diversidade de pessoas, gordas, magras, altas, baixas, feias e bonitas, tem atraído mais clientes. Te falo isso porque há um bem pouco tempo atrás, é claro, poxa a gente está falando de beleza, a gente está falando, mas acima da beleza nós estamos falando de saúde. Né? Então, recrutar pessoas só pela aparência física também não está sendo um bom negócio. Deixa eu aproveitar e vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta que me vem, que me fazem várias vezes, vamos bater esse papo que eu acho legal. O que você acha de ter lá na sala de musculação ou no departamento, na área de ginástica ou na piscina, um professor ou uma professora que está acima do peso? Eu acho que tudo bem, sinceramente. Posso falar? Pode. Eu acho que tudo bem. Quantas pessoas obesas, eu vou fazer outra pergunta, quantas pessoas obesas você vê na sala de ginástica e de musculação? A gente sempre vê, né? Mas é pouco. É pouco, mas a gente vê. Porque a população, de maneira geral, é essa. Ela está sempre vendo aquele professor bonito, saradão, então ele quer fazer isso em casa para depois poder ser aceito na academia. Eu acho isso... Eu fiz essa pergunta, gente, porque é o seguinte, normalmente quando eu falo, e eu sou partidário da mesma opinião, vou até explicar um pouco da minha ideia, e normalmente tem gente que olha e fala assim, poxa, mas a academia é um lugar de gente sarada, é um lugar de gente que está em forma. E porque o aluno sempre se espelha no professor. Eu, sinceramente, eu vou discordar disso, porque eu acho que ele se espelha parcialmente no professor. Né? O que eu acho que existe, além desse se espelhar, ele tem a identificação e a confiança. Então eu conheço vários alunos, várias pessoas que estão em academias e se sentem estão fora de forma, estão fora daquele padrão pré-estabelecido pela estética, pela sociedade, e que esse aluno se identifica com o professor que está acima do peso, porque ele sente mais conforto. Tem o mesmo aluno que vai ter uma outra maneira de pensar, um outro modelo mental, que ele vai se identificar com o sarado. Mas eu acho que uma academia, e aí eu acho que o que é importante é o seguinte, dentro de uma visão bastante democrática desses perfis desses profissionais que compõem a academia, eu acho que o gestor de academia ele tem que saber fazer essa composição. Então ele tem que ter o professor com perfis variados para atender perfis diferentes de clientes para gerar essa identificação. Sem dúvida nenhuma. E aí para mim tem uma coisa, que eu acho que assim, para mim, sinceramente, eu não estou muito preocupado com a estética do professor, e sim com a cara de saúde. Porque aí vem uma outra discussão muito simples e direta e objetiva, que é assim, padrão estético, para mim, externo, não quer dizer saúde. Tá cheio de gente com o corpo bonitão aí dentro de um padrão e que dentro tá estragadinho, porque para chegar lá fez muita coisa errada, né? Fez muita coisa errada. Então acho que um dos pontos mais importantes é a cara de saúde, né? O ideal é que, será que as condições clínicas dessa pessoa é realmente saudável? Que eu acho que é o mais importante, né? Então, a maneira com que você vai levar essa informação ao cliente faz toda a diferença. Eu digo isso para você, pergunto isso para você, porque é óbvio que eu gostei da sua resposta, né? Deu para ver. Porque tem muita gente que acha que não. Eu já vi academias por aí que, não, para trabalhar como professor tem que ter no máximo X% de gordura o homem, no máximo X... Nossa. Escuta, a pessoa está preocupada com o percentual de gordura, mas não está preocupada com o nível de conhecimento desse profissional. Que eu acho que é uma coisa absolutamente complicada. O nível das suas competências técnicas, das suas competências gerenciais, das suas competências comportamentais, para realmente atender o cliente, ajudar o cliente a mudar o comportamento. Então essa visão acaba sendo absolutamente superficial. Né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma. Né? Não, totalmente. E eu vou te falar assim, quando a gente está falando de recrutamento e seleção, e claro que quando a gente cai na qualidade desse profissional é porque ao recrutar e selecionar essa pessoa, eu contratei alguém que eu acredito nos valores dele, no objetivo de vida, na missão, e que essa valor, visão, missão, né, que a empresa hoje está trabalhando bastante no mercado, eu vejo o mercado hoje de academia atentando para isso e entendendo que isso é fundamental para estabelecer uma estratégia de negócio. Né? Então, quando eu contrato pessoas que têm uma sincronia com essa visão, missão e valor, eu gero melhores resultados, não só para a empresa, mas para ele
profissional, né? E para o cliente, consequentemente. Em nenhum momento a gente está falando que eles não têm que dar resultado físico, metabólico, Sim. de força, Sim. Nada disso. A gente está falando que isso é consequência de uma atitude comportamental de encantar o cliente a ponto de trazê-lo para cá. Uhum. E que ele não pode esquecer da gente em casa, que é onde ele esquece da gente. Exatamente. E, né? Então, assim, isso tudo, a gente sempre, eu não sei, né, Fábio, faz uns 10 anos, pelo menos, que a gente fala isso, né? E não é chavão, é só simplesmente provar que isso é fundamentado. É fundamental para o negócio. E que as pessoas são fundamentais para o negócio acontecer. Eu acho que esse é um ponto, essa discussão, eu acho que ela é riquíssima, né? Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que o mercado, ele errou mais, ele continua errando, e eu acho que isso que é importante, né? Nós estamos aqui fazendo uma análise crítica do mercado, de como é que o mercado se posiciona em relação a isso, eu acho que ele tem muito a evoluir, na é verdade? Tem muito a evoluir nessa questão de recrutamento e seleção e treinamentos também, porque falta saber o que a gente está treinando, por que a gente está treinando, né? O profissional vem o profissional de educação física, ele vem com uma carga de competências técnicas só para atuar no mercado. E quando ele sai da formação, ele chega e fala assim, bom, e como é que eu atendo? Ele sabe diagnosticar e prescrever exercício. Exatamente. Como é que eu embalo esse produto e entrego na mão do cliente? Claro. Ele não está preparado para isso, porque ele também, lá na universidade, ele não foi preparado para isso. E aí a gente também tem que ajudar ele a entender e preparar. Mas eu acho que esse é um tema muito grande, muito gigantesco, né? Muito rico, né, de informações. Mas a gente não vai poder continuar muito tempo aqui, porque nós já estamos entrando na parte final do programa. Né? E assim, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto, que ele é muito bacana. Mas assim, acredito que o mercado está numa evolução. Né? Se a gente olhar, eu estou há mais de 25 anos no mercado, as primeiras contratações que eu vi na minha carreira profissional, que eu participei e que eu vi, são absolutamente vergonhosas, se a gente fosse tratar aqui, porque eram feitas de uma maneira absolutamente personalistas. Pela empatia. Né? Sim. Muito pouco profissionais, na verdade, a indicação do primo, que ainda acontece. A gente sabe que o mercado é muito grande, a gente tem praticamente 28 mil academias no Brasil, né? E a gente, obviamente, está buscando elevar o nível disso. Mas, enfim, eu acho que é uma evolução muito grande. A gente está discutindo esse assunto aqui, eu acho que é uma outra evolução, né? Poder traçar esses pontos. E eu, enfim, queria agradecer a tua presença e suas considerações finais aqui para a gente terminar. A minha consideração é que, ao recrutar e selecionar pessoas, que a gente saiba exatamente quem a gente quer pôr no lugar. Uma dica que eu dou também para recrutamento e seleção além de recrutar semanalmente pessoas para ter sempre um banco de currículo ativo, é você manter também as pessoas que estão dentro da tua empresa num nível de felicidade e satisfação e que elas possam continuar produzindo bons resultados. A gente, no RH, a gente diz bastante que as pessoas hoje têm um ciclo um pouco menor do que tinha antigamente, mas eu também acho que esse ciclo pode ser muito produtivo, muito rico, enquanto as pessoas estiverem ali. Então, reter os seus talentos internos é uma questão muito importante e saber quem que você quer recrutar no caso de uma substituição das pessoas. E, assim, sempre se atualizar, né? Eu acho que donos e gestores, por favor, leiam sobre comportamento humano, RH, gestão de pessoas, procure saber quem são as pessoas, o que elas acreditam, né? Estabelecer uma sintonia mais próxima, assim, de visão, valor, missão. O nosso mercado agradece. Eu acho que o cliente vai gostar. Muito bom. Cris, obrigado pela presença. Que é isso, eu que te agradeço. Gente, eu queria agradecer a atenção de vocês, foi um prazer estar com vocês. Até o próximo programa. Tchau.